O som do vento atravessava os vales como um aviso. Não era apenas o vento comum das montanhas de Judá. Havia algo pesado no ar, algo que fazia os homens despertarem antes do amanhecer com o coração apertado, como se o próprio chão soubesse que o sangue estava prestes a ser derramado. Mensageiros chegaram ofegantes, cobertos de poeira, com os olhos arregalados pelo medo. 3 exércitos marchavam juntos. 3 povos inimigos haviam se unido com um único propósito: destruir Judá por completo. Não era uma escaramuça, não era uma ameaça distante, era guerra total. Os números eram esmagadores. Os mapas não ofereciam esperança. As armas de Judá pareciam pequenas demais diante do que se aproximava. Os generais sabiam. Pela lógica humana, aquela batalha já estava perdida antes mesmo de começar. O rei ouviu o relatório em silêncio, mas por dentro, seu coração tremia. Ele conhecia a força do inimigo, conhecia os erros do passado e, acima de tudo, conhecia o peso de liderar um povo quando tudo indica que o fim está próximo. Mas foi exatamente nesse cenário, quando não havia estratégia, quando não havia força suficiente, quando não havia aliados para chamar, que algo impensável aconteceu. Nenhum plano militar comum foi traçado, nenhuma emboscada foi organizada, nenhuma espada foi levantada primeiro. Em vez disso, uma ordem estranha começou a ecoar pelos corredores do palácio, pelas ruas da cidade, pelos acampamentos improvisados. Uma ordem que faria qualquer estrategista rir ou fugir. Deus havia falado, e o que ele pediu não fazia sentido algum aos olhos humanos. Não pediu lanças mais afiadas, não pediu muralhas mais altas, não pediu soldados mais fortes. Ele pediu cantores, homens sem armaduras, sem escudos, sem espadas, homens cuja única arma seria a voz. Eles não iriam atrás do exército, eles não ficariam protegidos nas laterais, eles iriam à frente, na linha de frente. Enquanto o inimigo avançava armado até os dentes, Deus ordenava que louvores fossem entoados. Enquanto a morte marchava em formação, a adoração marcharia primeiro. Aquela não seria apenas uma guerra entre povos, seria um confronto entre a lógica humana e a confiança absoluta em Deus. E o que aconteceria naquele vale mudaria para sempre a maneira como o povo entenderia fé, obediência e vitória. Porque naquela manhã, a guerra não começaria com um grito de ataque, mas com um cântico, e o céu estava prestes a responder. Josafá acordou antes do sol. O silêncio do palácio era interrompido apenas pelo eco distante de passos e pelo murmúrio de orações sussurradas nos pátios. A notícia havia se espalhado rápido demais. As mães apertavam seus filhos contra o peito. Os anciãos se reuniam em pequenos círculos, tentando esconder o medo por trás de palavras antigas. Soldados afiavam lâminas sem convicção. Todos sabiam, aquela não era uma guerra comum. O rei caminhou lentamente até o pátio principal. Seu rosto não carregava arrogância nem falsa coragem. Havia ali algo raro em líderes: temor. Não temor dos homens, mas temor de Deus. Ele sabia que não podia fingir força quando não havia. Não podia prometer vitória quando não tinha como garanti-la. E foi exatamente por isso que tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele convocou o povo, não para treinar, não para armar uma ofensiva, mas para jejuar. Judá inteira foi chamada. Homens, mulheres, crianças, até os bebês foram levados às praças. Não havia discurso motivacional, não havia promessa vazia. Josafá se colocou diante de todos e fez algo que reis raramente fazem. Confessou publicamente sua incapacidade. Ele orou em voz alta, uma oração simples, mas carregada de verdade. Lembrou quem Deus era. Lembrou o que Deus já havia feito no passado. Lembrou as promessas feitas aos antepassados. E então, com a voz embargada, declarou aquilo que ecoaria no céu: em nós não há força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Naquele momento algo mudou. O medo ainda existia, mas não governava mais. O silêncio caiu sobre a multidão. Era um silêncio pesado, expectante, como se todos prendessem a respiração, aguardando uma resposta. E ela veio. Não em trovões, não em fogo, mas através de um homem simples tomado pelo Espírito de Deus. A mensagem foi clara, direta, assustadora e consoladora ao mesmo tempo. A batalha não seria deles. Eles não precisariam lutar. Eles só precisariam posicionar-se e ver o livramento do Senhor. O alívio percorreu a multidão como uma onda. Alguns choraram, outros caíram de joelhos. Mas, junto com o alívio, veio algo ainda mais difícil: a obediência. Porque se Deus não os chamava para lutar, isso significava que ele tinha um plano completamente diferente. Um plano que exigiria fé
fé em um nível que poucos estavam preparados para viver. Naquela noite, enquanto fogueiras iluminavam os acampamentos e o inimigo se aproximava, uma nova ordem começou a ser organizada. Não pelos generais, não pelos capitães, mas pelos levitas. As vozes seriam afinadas, os cânticos seriam escolhidos e os louvores seriam ensaiados, não para um culto no templo, mas para uma guerra real. No dia seguinte, eles marchariam e iriam à frente. Quando o sol começou a surgir por trás das montanhas, o exército de Judá se colocou em formação. Mas quem olhasse de longe demoraria a entender o que estava vendo. Não eram soldados os primeiros da fila. Eram cantores, vestidos com trajes santos, sem proteção, sem armas, apenas com a certeza de que obedecer a Deus valia mais do que qualquer escudo. E enquanto o inimigo se aproximava, algo ainda mais estranho aconteceu. Eles começaram a cantar, e naquele instante, invisível aos olhos humanos, algo começou a se mover no mundo espiritual. Algo que faria os próprios inimigos tremerem antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. Mas o que exatamente aconteceu quando o louvor ecoou pelos vales? E como uma canção se transformou na arma mais poderosa daquela guerra, o cântico não começou alto. Não foi um grito de guerra, nem um clamor desesperado. Começou firme, contínuo, quase solene. As vozes dos levitas se elevaram em uníssono, ecoando pelas encostas do vale, como se a própria criação estivesse ouvindo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não havia pressa, não havia tremor. Cada palavra era lançada ao vento com convicção, como se já soubessem o final da história. Atrás deles, o exército observava em silêncio. Muitos seguravam suas armas sem entender completamente o que estavam fazendo ali. Alguns sentiam o coração disparar. Outros lutavam contra o impulso de correr. Era impossível ignorar a lógica humana gritando dentro da mente. Cantores não vencem batalhas. Vozes não param espadas. Louvor não derruba exércitos. Mas mesmo assim, ninguém se moveu, porque havia algo diferente naquele momento. Uma presença, uma paz estranha que não combinava com o cenário de guerra. Do outro lado do vale, os inimigos avançavam confiantes. As bandeiras tremulavam. O som das armaduras se chocando ecoava como um trovão metálico. Eles esperavam resistência, flechas, muralhas humanas. Esperavam ver o medo nos olhos de Judá. Mas o que viram os confundiu. Um grupo avançava à frente, cantando, sem armas, sem proteção. Aquilo não fazia sentido. Alguns riram, outros desaceleraram, desconfiados. A confusão começou ali. Foi então que algo invisível entrou em ação. Enquanto o louvor continuava, o Senhor colocou emboscadas entre os inimigos. A desordem se espalhou como fogo. Um grito ecoou do meio da multidão. Um movimento brusco, uma lâmina levantada no lugar errado, um golpe desferido por engano. O caos começou pequeno, quase imperceptível, mas rapidamente se tornou incontrolável. Os exércitos que haviam se unido começaram a desconfiar uns dos outros. O medo tomou conta. O pânico substituiu a estratégia. Ordens eram gritadas, mas ninguém sabia mais quem era aliado e quem era inimigo. O som das espadas agora não era direcionado a Judá, mas uns contra os outros. A confusão se transformou em massacre. Homens que marcharam juntos agora lutavam até a morte. A poeira se levantou. Gritos cortavam o ar. E tudo isso acontecia enquanto o louvor continuava. Judá não atacou. Judá não avançou. Judá apenas cantou. O vale, que deveria ser palco da derrota, se tornou testemunha de um milagre aterrador. Quando o último cântico ecoou e o silêncio voltou a dominar o ambiente, Josafá e o exército finalmente avançaram, com cautela. O que encontraram fez muitos caírem de joelhos. Nenhum inimigo havia sobrevivido. Nenhuma espada precisou ser erguida. Nenhuma vida de Judá foi perdida. O campo estava coberto de corpos, riquezas, armas abandonadas. O que era ameaça se transformou em provisão. Foram necessários dias inteiros apenas para recolher os despojos. Ouro, vestes, armamentos. O vale recebeu um novo nome. Um nome que carregaria para sempre a memória daquele dia. Um lugar onde a guerra foi vencida antes mesmo de começar. Mas a maior vitória não estava nos bens recolhidos. Estava na transformação interna daquele povo. Eles haviam visto com os próprios olhos que obedecer a Deus, mesmo quando parece loucura, libera um poder que nenhuma força humana pode conter. Eles aprenderam que a adoração não é apenas algo para templos, mas uma arma capaz de mudar destinos. Quando retornaram a Jerusalém, não voltaram em silêncio. Voltaram com harpas, alaúdes e trombetas. A cidade ouviu de longe. O som da vitória chegou antes do exército. O medo que antes dominava Judá, agora dominava as nações ao redor. A fama do Deus de Israel se espalhou, não como um Deus distante, mas como um Deus que luta por aqueles que confiam nele. Josafá entrou no templo com
com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de alívio apenas, mas de entendimento. Ele sabia que aquela vitória não era apenas sobre inimigos externos. Era uma vitória sobre o orgulho, sobre a autossuficiência, sobre a ideia de que tudo depende da força humana. Deus havia ensinado ao seu povo uma lição que atravessaria gerações. E essa lição ainda ecoa hoje, porque a guerra pode mudar de forma, mas o princípio permanece. Há batalhas que não se vencem com força, há inimigos que não caem com argumentos. Há momentos em que tudo o que resta é levantar a voz e confiar. E quando isso acontece, o céu se move. Mas nem todos aprenderam essa lição para sempre. O tempo passou, a paz se estabeleceu, o louvor ecoou nos dias de calmaria, e aos poucos o coração humano começou a esquecer o que Deus havia feito, porque o maior perigo não é a guerra, é o esquecimento depois da vitória. E o que acontece quando um povo que venceu cantando começa a confiar novamente apenas na própria força? Os anos seguintes foram de tranquilidade aparente. As fronteiras permaneceram seguras, os inimigos mantiveram distância, e o nome do Deus de Judá ainda era sussurrado com temor entre as nações vizinhas. Jerusalém prosperou. O templo continuou recebendo louvores. As histórias sobre o Vale da Vitória eram contadas às crianças, repetidas nas festas, lembradas em cânticos. Mas, como acontece com frequência no coração humano, aquilo que um dia foi experiência viva começou a se transformar apenas em memória. Josafá envelhecia. Seus cabelos já não tinham a mesma cor, e seus passos se tornaram mais lentos. Ainda era um rei piedoso, ainda buscava ao Senhor, mas agora governava uma nação que não conhecia mais o desespero daquela guerra. Para muitos, Deus havia se tornado uma garantia automática, quase um amuleto invisível. A confiança silenciosamente começou a mudar de lugar. Já não estava totalmente em Deus, mas na estabilidade, nos acordos, na sensação de segurança. Foi nesse contexto que uma decisão aparentemente pequena começou a gerar consequências profundas. Uma aliança, não uma guerra, não uma rebelião, uma parceria política. Um reino vizinho ofereceu amizade, comércio, apoio militar futuro. Parecia algo sábio, parecia prudente, parecia estratégico, e Josafá aceitou. Não porque quisesse se afastar de Deus, mas porque aos poucos havia aprendido a misturar fé com conveniência. E esse sempre foi um terreno perigoso. A aliança trouxe benefícios imediatos, riquezas, trânsito livre, reconhecimento internacional, mas também trouxe algo invisível, influência, ideias que não vinham do Senhor, conselhos que soavam inteligentes, mas não carregavam verdade espiritual. E pouco a pouco, Judá começou a se comportar como as outras nações, esquecendo que sua força nunca esteve na espada, mas na obediência. O povo ainda cantava, mas já não cantava com o mesmo coração. O templo ainda estava cheio, mas muitos corações estavam vazios. Até que o dia chegou. Um novo conflito surgiu, dessa vez envolvendo a aliança recém-formada. O pedido veio rápido, ajuda militar imediata. Josafá hesitou. Algo dentro dele se apertou. Ele sabia reconhecer aquele peso. Era o mesmo sentimento de antes da Grande Guerra, anos atrás. A diferença é que agora, em vez de jejuar e buscar a Deus primeiro, ele já estava comprometido. Mesmo assim, pediu para consultar um profeta do Senhor. A resposta não foi confortável. A palavra foi clara. Aquela batalha não era de Deus. Aquele caminho não havia sido aprovado. E ainda assim, Josafá decidiu ir. Não por rebeldia direta, mas por medo de romper acordos, de parecer fraco, de decepcionar homens. E essa decisão quase lhe custou a vida. No campo de batalha, tudo deu errado. Estratégias falharam. O inimigo percebeu uma brecha. Josafá foi cercado. As flechas começaram a voar. A morte esteve a poucos passos. E naquele instante, quando nenhuma aliança pôde ajudá-lo, quando nenhuma estratégia funcionou, quando nenhuma reputação o salvou, ele fez a única coisa que ainda sabia fazer. Clamou ao Senhor. Não foi um louvor organizado. Não foi um cântico ensaiado. Foi um grito. E mais uma vez Deus respondeu. Josafá escapou com vida, mas voltou ferido, não no corpo, e sim no coração. Ele entendeu da forma mais dura possível que não se pode viver de memórias espirituais, que vitórias passadas não substituem obediência presente, que Deus continua sendo fiel, mas não compactua com decisões tomadas fora da sua vontade. Ao retornar a Jerusalém, ele mudou. Passou a ensinar o povo novamente. Enviou líderes e levitas por todas as cidades para lembrar a lei do Senhor. Reorganizou a justiça. Chamou o povo
povo de volta à essência. Não queria que Judá fosse apenas um reino religioso. Queria que fosse um reino dependente, porque ele sabia, outra guerra viria. Talvez não com espadas visíveis, talvez não com exércitos marchando, mas com escolhas diárias que testariam a fé daquele povo. E essa verdade ecoa até hoje. Nem toda batalha se vence cantando alto, mas toda batalha se perde quando se deixa de confiar. A história daquela guerra onde Deus mandou colocar cantores na frente não foi apenas sobre um milagre isolado. Foi um lembrete eterno de que Deus não busca performance, busca dependência, não busca vozes bonitas, busca corações rendidos. E quando ele encontra isso, faz o impossível. Mas a pergunta que permanece não é o que Deus fez naquele vale. A pergunta é outra. Quando a próxima guerra chegar, você confiará na força que tem ou colocará o louvor na frente outra vez? O tempo seguiu seu curso, silencioso e implacável. Josafá já não governava com a mesma força de antes, e seus dias começaram a se encurtar. Quando finalmente descansou com seus pais, Judá chorou a perda de um rei, que havia conhecido tanto o medo quanto a glória, tanto o erro quanto o arrependimento. Mas, como sempre acontece, uma nova geração se levantou, uma geração que ouviu a história da grande guerra, mas não a viveu. Eles sabiam o que havia acontecido no vale, sabiam que Deus havia vencido sem espada, sabiam que os cantores haviam marchado à frente, mas saber não é o mesmo que crer. Com o passar dos anos, o louvor começou a perder seu lugar central. Ainda havia música no templo, mas ela já não liderava decisões, já não precedia escolhas. Tornou-se parte do ritual, não da dependência. A confiança foi sendo transferida pouco a pouco para fortalezas, exércitos, diplomacia e números. Judá não abandonou Deus completamente, apenas o colocou em segundo plano. E isso sempre cobra um preço. Pequenas injustiças começaram a surgir. Decisões erradas foram toleradas. Líderes passaram a julgar com parcialidade. O povo começou a murmurar. Não era uma decadência visível de imediato, mas um enfraquecimento interno, como rachaduras invisíveis em uma muralha que parece firme, até o dia em que cai. E o dia chegou, não com uma grande invasão como antes, mas com opressão gradual. Povos vizinhos voltaram a testar os limites. Tributos foram exigidos. A segurança diminuiu. O medo retornou, não de uma vez, mas gota a gota. E dessa vez, quando a ameaça bateu à porta, Judá reagiu como todas as outras nações reagiam, contando soldados, reforçando muros, buscando alianças. Mas algo estava faltando. Não havia jejum coletivo, não havia clamor verdadeiro, não havia louvor à frente. O povo lembrava do milagre, mas não repetia o caminho que levou até ele. Até que, em meio a essa crise silenciosa, uma voz começou a se levantar novamente. Não vinha do palácio, não vinha do exército, vinha do templo. Um levita idoso, que havia ouvido a história da grande guerra da boca de seu próprio avô, começou a recontá-la em praça pública, não como uma lenda distante, mas como um alerta vivo. Ele lembrava o povo de como Judá havia vencido quando reconheceu sua fraqueza, de como Deus respondeu quando os olhos estavam postos nele, de como o louvor havia sido colocado à frente porque não havia outra esperança. Suas palavras não eram bonitas, mas eram verdadeiras, e aos poucos começaram a incomodar. Alguns zombaram, outros ignoraram, mas alguns ouviram. Esses poucos começaram a se reunir para orar, depois para jejuar, depois para cantar, não para serem vistos, não para repetir um ritual, mas para lembrar quem Deus era. Não pediam riqueza, não pediam vitória imediata, pediam direção, pediam dependência, pediam para voltar ao princípio. E algo começou a mudar. Não foi um milagre instantâneo, não foi um vale cheio de corpos, foi algo mais profundo. O medo começou a perder força. A corrupção foi sendo confrontada. Decisões começaram a ser revistas. A fé começou a deixar de ser discurso e voltou a ser prática. Judá aprendeu lentamente que o maior legado daquela guerra não era a vitória militar, mas a revelação de um princípio eterno. Quando Deus vai à frente, o impossível se torna caminho. Quando o louvor lidera, o caos perde o controle, porque Deus nunca mudou. O que muda é o lugar que ele ocupa no coração do seu povo. A história da guerra onde Deus mandou colocar cantores na frente não termina no vale, nem no reinado de Josafá. Ela continua em cada geração que precisa escolher entre confiar no que vê ou obedecer ao que Deus diz, entre reagir com força ou avançar com fé. E essa escolha nunca é teórica. Ela sempre vem em forma de batalha. Algumas serão externas, outras internas, mas todas exigirão a mesma decisão. Quem vai à frente? As armas, o medo, a lógica ou o louvor? Porque quando a próxima guerra surgir, e ela sempre surge, a ordem de Deus continua sendo a mesma. E a resposta que você dá a essa ordem pode mudar tudo, mas
essa história ainda guarda um último detalhe. Um detalhe que muitos ignoram e que revela por que alguns cantam, mas mesmo assim não veem a vitória. Havia, de fato, um detalhe que quase sempre passava despercebido quando a história era contada. Um detalhe silencioso, mas decisivo. Algo que não estava na melodia, nem na posição dos cantores, nem mesmo na coragem de marchar sem armas. O que fez toda a diferença naquela guerra e em todas as outras não foi simplesmente cantar, foi quem estava sendo exaltado enquanto se cantava. Porque com o passar do tempo, muitos aprenderam a repetir o gesto, mas esqueceram o coração por trás dele. Em Judá, começaram a surgir pessoas que diziam confiar em Deus, mas usavam o louvor como fórmula. Cantavam esperando resultados imediatos. Entoavam cânticos como quem aciona um mecanismo. Mas Deus nunca respondeu à técnica. Ele sempre respondeu à rendição. E isso ficou claro quando alguns tentaram colocar o louvor na frente, sem colocar o coração no mesmo lugar. Essas pessoas cantavam alto, mas decidiam sozinhas. Cantavam bonito, mas não obedeciam. Cantavam em público, mas confiavam em segredo na própria força. E nada acontecia. Então, a frustração crescia. Surgia a dúvida. Alguns começavam a questionar se o Deus de Josafá ainda agia da mesma forma. Outros diziam que aqueles milagres pertenciam a um tempo antigo, impossível de se repetir. Mas a verdade era outra. Deus continuava o mesmo. O que havia mudado era a profundidade da entrega. O louvor que vence guerras não nasce nos lábios, nasce na dependência. Foi isso que o povo começou a entender aos poucos. Não bastava cantar na frente da batalha. Era preciso colocar Deus à frente das decisões, à frente dos planos, à frente das intenções. Era preciso reconhecer de novo e de novo que sem Ele nada fazia sentido, que sem Ele toda a estratégia era frágil, que sem Ele toda a vitória seria curta. E quando esse entendimento finalmente voltou a habitar o coração de alguns, algo poderoso aconteceu. Eles pararam de cantar para vencer e passaram a cantar porque confiavam. O louvor deixou de ser arma e voltou a ser declaração. Deixou de ser pedido e se tornou reconhecimento. Deixou de ser tentativa e virou entrega. E, ironicamente, foi aí que Deus começou a agir outra vez. Não sempre com guerras visíveis, não sempre com milagres espetaculares, mas com livramentos silenciosos, portas fechadas no momento certo, inimigos desviados antes mesmo de atacarem, decisões sábias surgindo onde antes havia confusão. Judá nunca mais foi o mesmo, nem sempre fiel, nem sempre obediente, mas nunca mais ignorante. A história do vale permaneceu como um marco, um lembrete eterno de que Deus não procura guerreiros perfeitos, mas corações rendidos, não procura vozes afinadas, mas fé viva, não procura multidões confiantes, mas pessoas dispostas a admitir: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. E essa história não pertence apenas a Judá. Ela atravessou os séculos, cruzou desertos, entrou em templos, casas, prisões e campos de batalha invisíveis. Ela chega até hoje, até agora, até quem escuta essa narrativa tentando vencer guerras que ninguém mais vê. Guerras contra o medo, contra a ansiedade, contra decisões impossíveis, contra situações que não se resolvem com força nem com lógica. A guerra, onde Deus mandou colocar cantores na frente, nunca foi sobre música, foi sobre prioridade. Quem ocupa o primeiro lugar quando tudo ameaça desmoronar? Quem vai à frente quando não há garantia de vitória? Quem lidera quando a razão diz para desistir? Porque quando Deus vai à frente, até o silêncio trabalha. Quando Deus vai à frente, o inimigo se confunde. Quando Deus vai à frente, a vitória acontece, mesmo que você ainda não a veja. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, diante de uma guerra que não escolheu lutar, sem armas suficientes, sem respostas claras. A mesma ordem ainda ecoa. Não lute primeiro, não corra primeiro, não desespere primeiro. Coloque Deus à frente e confie, porque assim como naquele vale, o que parece loucura aos olhos humanos ainda é o caminho escolhido por Deus para revelar sua glória. E a guerra que hoje assusta pode ser lembrada amanhã como o lugar onde você aprendeu que a vitória começa antes do primeiro golpe, quando o louvor lidera e Deus vai à frente. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, resta uma verdade que precisa ser dita com clareza, porque ela separa aqueles que apenas ouvem essa história daqueles que realmente a vivem. A guerra onde Deus mandou colocar cantores na frente não terminou com aplausos. Ela não terminou com celebração vazia. Ela terminou com responsabilidade, porque toda revelação traz consigo um peso. Depois daquele dia, ninguém em Judá podia mais dizer que não sabia como Deus agia. Ninguém podia mais alegar ignorância. Eles haviam visto com os próprios olhos que Deus responde à dependência, não à força, que Ele age quando é colocado em primeiro lugar,
não quando é lembrado apenas em momentos de desespero. E isso os colocava diante de uma escolha constante: viver a fé como estilo de vida ou apenas como recurso de emergência. Alguns escolheram bem, outros não, mas a história seguiu. Gerações nasceram e morreram, reis se levantaram e caíram. Jerusalém foi exaltada e humilhada. O templo foi cheio de glória e mais tarde destruído. O povo que um dia venceu cantando, em outros momentos chorou em silêncio, longe da sua terra. E mesmo assim, Deus nunca deixou de ser o mesmo, porque o Deus que confundiu exércitos no vale é o mesmo Deus que sustenta no exílio. O Deus que venceu sem espada é o mesmo que permanece quando tudo parece perdido. E aqui está o ponto final dessa história. Deus nunca prometeu que seu povo não enfrentaria guerras. Ele prometeu que estaria presente nelas. A grande diferença não está na ausência de batalhas, mas na forma como se entra nelas. Judá aprendeu, às vezes pela fé, às vezes pela dor, que quando Deus vai à frente, a guerra muda de natureza. O inimigo pode até se levantar, mas não governa o resultado. O medo pode até bater à porta, mas não assume o controle. O caos pode até gritar, mas não dá a palavra final, porque a palavra final pertence ao Senhor. E essa é a herança deixada por aquela guerra estranha, improvável, quase absurda aos olhos humanos. Uma guerra onde o som mais poderoso não foi o de espadas, mas o de vozes rendidas. Onde o avanço mais decisivo não foi de soldados, mas de fé. Onde a vitória começou antes do confronto, no momento em que alguém decidiu confiar completamente. Essa história não pede que você entenda tudo. Ela pede que você confie. Não pede que você tenha força. Pede que você tenha entrega. Não pede que você lute primeiro. Pede que você coloque Deus à frente primeiro. Porque no fim, todas as guerras revelam a mesma coisa: em quem você confia quando não há garantias. E talvez hoje você não esteja diante de um vale cheio de exércitos visíveis. Talvez sua guerra seja silenciosa, interna, cansativa. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. Talvez você já tenha tentado lutar com todas as forças e falhado. Se for assim, lembre-se. A mesma ordem ainda ecoa através do tempo. Pare, olhe para Deus, coloque-o à frente e deixe que o louvor, não como música, mas como confiança, lidere seus passos. Porque o Deus que venceu aquela guerra ainda vence hoje. E quando tudo terminar, você vai perceber: a maior vitória não foi a batalha que Deus lutou por você. Foi a fé que nasceu dentro de você quando decidiu confiar. E mesmo depois de tudo o que foi dito, há algo que permanece ecoando, como um som distante que nunca se apaga completamente. Porque histórias como essa não terminam quando as palavras acabam. Elas terminam quando alguém decide viver o que ouviu. Judá aprendeu que Deus não se revela apenas no extraordinário, mas também no ordinário. Que o mesmo Deus que confundiu exércitos inteiros no vale também estava presente nos dias comuns, nas decisões pequenas, nas escolhas silenciosas que ninguém aplaudia. E essa talvez tenha sido a lição mais difícil de todas: confiar em Deus quando não há guerra visível, quando não há ameaça clara, quando não há necessidade urgente. Porque é fácil cantar quando o inimigo está diante dos olhos. Difícil é cantar quando tudo parece normal. Difícil é colocar Deus à frente quando a vida parece sob controle. Foi nesse ponto que muitos tropeçaram. Alguns só buscavam a Deus quando o perigo se aproximava. Outros só lembravam do louvor quando a dor apertava. Mas poucos entenderam que a verdadeira vitória daquela guerra não foi o livramento momentâneo, foi a revelação de uma forma de viver. Uma vida onde Deus não é acionado em crises, mas honrado diariamente. Onde o louvor não é reação, mas fundamento. Porque quando o louvor lidera a vida, ele não precisa liderar apenas a guerra. Ele lidera decisões, ele lidera relacionamentos, ele lidera escolhas difíceis, ele lidera até o silêncio. E com o passar do tempo, aqueles que aprenderam isso viveram de maneira diferente. Não eram perfeitos, erravam, caíam, mas voltavam rápido, porque sabiam para onde olhar, sabiam quem colocar à frente, sabiam que, mesmo quando tudo dava errado, Deus continuava sendo digno de confiança. Essa foi a herança invisível deixada por Josafá. Não um exército poderoso, não muralhas impenetráveis, mas um testemunho que atravessou gerações. Quando o povo admite sua fraqueza e exalta a grandeza de Deus, o céu se move. E esse testemunho não pertence apenas ao passado. Ele pertence a você que ouviu essa história até aqui, a você que talvez esteja cansado de lutar, a você que já tentou resolver tudo sozinho, a você que sente que chegou ao limite das próprias forças. A guerra onde Deus mandou colocar cantores na frente não foi um convite à passividade, foi um convite à confiança. Não foi sobre ficar parado, foi sobre avançar da forma certa. Não foi sobre negar a realidade do perigo, foi sobre reconhecer que existe um Deus maior do que ele. Porque no fim, toda guerra revela uma verdade simples
simples e profunda. Quem vai à frente determina o resultado. Se o medo vai à frente, ele governa. Se a lógica humana vai à frente, ela limita. Se o orgulho vai à frente, ele cega. Mas se Deus vai à frente, o impossível se curva. Essa é a história. Esse é o princípio. Esse é o convite. E quando a próxima batalha surgir, porque ela vai surgir, que você se lembre daquele vale, que você se lembre daqueles cantores marchando sem armas, que você se lembre de um povo dizendo, mesmo tremendo, nossos olhos estão em ti, porque a verdadeira vitória começa exatamente aí.